Muita satisfação e alegria da minha parte, da parte do irmão Leandro. Que o Senhor, na sua bondade, nos conduziu aqui essa noite. Que o Senhor, nesse final de semana, nos conceda aquilo que chamamos de um ambiente espiritual. O que é um ambiente espiritual? É um ambiente onde a presença do Senhor se faz manifesta. Existe uma diferença da presença onisciente, porque o Senhor Jesus, como Deus, está em todo lugar nessa terra. Existe também uma diferença da presença que se manifesta. E o Senhor só vai se manifestar aonde Ele se agrada. Por isso que os nossos corações, não apenas nessa noite, mas em todo esse final de semana, esteja desejoso para que a presença do Senhor se manifeste em nosso meio. A presença do Senhor é mais valiosa do que tudo. Então, antes de nós abrirmos a palavra, vamos ter um momento de oração, pedindo para que o Senhor nos dê ouvidos, nos dê a atenção necessária para ouvirmos a sua voz. Mais do que ouvir um pregador, mais do que ler textos, que o Senhor nos conduza a essa condição de termos ouvidos. Porque muitas vezes nós escutamos, mas não ouvimos. Há uma diferença muito grande entre escutar e ouvir. Ouvir diz respeito a corações desejosos de receber a palavra de Deus, como a sua voz. Somos gratos, Senhor, mais uma vez pelo privilégio que nós temos de reunirmos como tua igreja, assentado aos teus pés. Obrigado por essa noite, obrigado pela tua bondade que nos conduziu até aqui. Só estamos aqui por causa da tua bondade e misericórdia. Obrigado pela tua promessa, Senhor, promessa do pastor, que disse que sempre estaria com a tua igreja. Te agradecemos por esse momento. Que o Senhor possa silenciar qualquer barulho dentro de nós, para que tenhamos condições de ouvir a tua voz, a voz do pastor que deu a sua vida pelas suas ovelhas. Em nome de Jesus. Amém. O primeiro texto que eu queria ler com os irmãos está num livro do Velho Testamento, Sofonias. Deixa eu localizar, capítulo 3, versículo 12. O meu encargo nessa noite, irmãos, não é trazer nenhuma palavra de ensino, mas uma palavra de incentivo da parte do Senhor para com as nossas vidas. Sofonias capítulo 3, versículo 12. Esse versículo fala da expectativa do Senhor, do desejo do Senhor para com o seu povo, com a sua igreja. E a expectativa do Senhor, por isso, deve prevalecer sobre as nossas expectativas. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde. Diferente, né, irmãos? Do espírito dessa época. Essas palavras, modéstia, humildade, falar isso para essa geração tão competitiva é como dar um tapa na cara. Essa geração quer passar longe dessas qualidades aqui, mostrada nesse versículo 12. Mas é aquilo que o Senhor mais deseja encontrar no meio do seu povo. Enquanto modéstia e humildade tem passado tão longe das nossas orações, né? A gente ora por tantas coisas tão diferentes das expectativas, dos interesses do Senhor, mas preste atenção naquilo que o Senhor espera em alcançar no seu povo.
se detenha por alguns momentos nesse versículo 12. O Espírito Santo fala aos nossos corações. Irmãos, como nós somos diferentes do Senhor. Como o Senhor é totalmente diferente de nós. Mas deixarei no meio de ti. O que, irmãos? Um povo. Como que o Senhor espera encontrar o seu povo? Modesto e humilde. O que esse povo modesto e humilde ele irá buscar? Que confia em o nome do Senhor. Irmão, será que é isso que o Senhor tem gerado em nossos corações? Essa confiança no seu nome? Esse lançar nos seus braços? Ou será que nós temos confiado nos nossos braços? Será que nós temos lançado confiadamente nos braços poderosos do Senhor? A humildade vai nos levar a isso. Muitas vezes o Senhor traz situações em nossas vidas que nós não nos agradamos. Situações adversas, para qual propósito? Para que essas gerações, essas circunstâncias, situações, nos leve aos seus pés. Levar aos pés do Senhor significa um povo que confia no seu nome. E aqui então nós vamos num texto do Novo Testamento. Uma figura de alguém que confiou no nome do Senhor. Lucas, capítulo 6, versículo 46. Uma figura ou uma parábola que nos ajuda na compreensão do que é essa confiança. Versículo 46. Um texto tão conhecido de todos nós. Mas graças a Deus que a palavra, num certo sentido, ela é sempre nova. Enquanto aos olhos dos homens, a palavra tem sido mostrado como um livro arcaico, um livro ultrapassado, que a voz do Espírito prevaleça contra todas essas vozes, de forma que sejamos um povo modesto e humilde, que confie no nome do Senhor. E esse povo humilde é a quem o Senhor vai se revelar. Esse povo que confia no seu nome é o povo que o Senhor vai se revelar. Então que essa palavra, irmãos, tão conhecida, tão comum, se faça nova. Que o Espírito Santo renove essas verdades uma vez mais, nessa noite, aos nossos corações. Que não lidemos com esse texto como, eu já conheço. Isso aqui eu já conheço esse texto, sei até de cor. Né? Esse que é o problema na vida cristã. Né? Nós parecemos profissionais na vida cristã. Né? Sabemos citar versículos como ninguém. Sabemos manusear a Bíblia como ninguém. Mas o quanto a palavra está no nosso coração. O quanto a palavra tem sido renovada no nosso coração. Essa pergunta que precisamos fazer ao Senhor. Senhor, eu conheço esse texto, mas o quanto dessas verdades estão no meu coração? O quanto do que eu conheço é uma realidade na minha vida? Irmãos, que o Senhor nos livre de usarmos a palavra como um jargão, né? Que o Senhor nos capacite de tal forma a sermos um povo que fale a palavra de forma que temos vivido a palavra. Aí a palavra vai ter poder. Então que esse texto possa ser renovado mais uma vez em nossos corações, para ajudarmos a entender o que é confiar no nome do Senhor. Versículo 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que edificando uma casa, cavou,
abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar por ter sido bem construída. O que é bem construída aqui? Essa casa foi construída sobre a rocha. Isso é ser bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, uma casa sobre a areia. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. Ela logo foi construída, mas logo desabou. Foi construída com facilidade, na superfície da areia. Mas, no primeiro vento, no primeiro rio, na primeira enchente, ela desabou. E aconteceu, olha o final, que foi grande a ruína daquela casa. Irmãos, de maneira rápida e breve, procurando com a ajuda do Senhor liberar o encargo dessa noite. Por que esse homem, ele cavou profunda vala? Por que esse homem fez isso? Porque ele entendeu que não tinha como ele confiar a construção da sua casa sobre a areia. Ele entendeu que a única maneira da sua casa ser bem construída, de forma que quando viesse vento, quando viesse alguma inundação, ele teria que se esforçar, cavar, retirar a areia, até encontrar uma rocha. E ali sobre aquela rocha, lançar os fundamentos dessa casa. Ele entendeu isso. Isso é confiar no nome do Senhor. Irmãos, para nós confiarmos no nome do Senhor, nós precisamos entender que nós precisamos retirar muita areia. É dessa areia que eu queria falar nessa noite, de maneira prática. O que é retirar areia? Se nós não entendermos isso, nós estaremos construindo a nossa vida cristã, até mesmo a nossa vida como corpo de Cristo, sob a areia. E como nós vimos no texto, a pessoa que construiu sobre a areia construiu de uma maneira muito rápida. Mas, no primeiro vento, rapidamente a casa desabou. O que é isso na vida cristã? O Senhor, Ele quer que nós sejamos um povo modesto e humilde, que confia no nome do Senhor. Para confiar no nome do Senhor, temos que pagar um preço. Qual que é o preço? Aceitarmos a cavar. Aceitarmos a tirar as areias que nos cercam. Se nós não entendermos isso pelo Espírito Santo, por isso, irmãos, eu não quero que vocês me ouçam. Eu quero que vocês vão a esse texto. Nós precisamos ir à palavra, né? E permitirmos que o Senhor nos fale através da sua palavra. O que é areia na nossa vida? O que pode ser areia na nossa vida? Se nós não entendermos isso, nós estaremos construindo a nossa vida. O Senhor compara a nossa vida a uma casa, a qual Ele deseja morar, habitar. Como que nós temos construído a nossa vida? Sob a areia? Ou temos procurado o alicerce, que é o próprio Cristo? Né? De maneira prática, é confiarmos naquilo que Ele fala através da sua palavra. Né? Só que para nós lançarmos as nossas vidas, sejam pessoais, familiares ou como igreja, sobre a rocha, sobre esse alicerce profundo, nós precisamos tirar as areias. E aqui, de uma maneira breve e objetiva, eu queria mencionar o que pode ser areia na nossa vida. Né? Infelizmente, o povo de Deus, nesses últimos tempos, por não conhecer a palavra, por não amar a palavra, não tem se preocupado muito com isso. Tem construído as suas casas, suas vidas sobre a areia. E qual que é a consequência disso? Na primeira provação, porque vento, inundação falam de provações, tribulações, situações que nos confrontam. Na primeira situação que nos confronta, a nossa casa cai. Nós escandalizamos, afastamos o Senhor. O que é a casa desabar? É afastarmos dos caminhos do Senhor, é retrocedermos, né? É deixarmos de avançar.
Irmãos, o que é areia? Precisamos perguntar ao Senhor. Senhor, fala ao meu coração. O que pode ser areia? Mostra ao meu coração o que é superficialidade. E aqui eu queria mencionar 5 pontos para nos ajudar. Primeiro ponto, irmãos. Usando o próprio exemplo natural. Primeiro ponto. O que pode ser essa areia? Uma casa construída sobre areia é uma casa construída na superfície. A pessoa que construiu sobre areia não tirou a areia, não encontrou os alicerces. O que isso pode ser? Primeiro ponto, irmãos, o Espírito Santo nos ajude. Vamos abrir no Salmo 46. Primeiro ponto, o que pode ser essa areia nas nossas vidas pessoais, relacionais, como família, ou na vida da igreja? Salmo 46. Salmo 46, versículo 10. Versículo 10. Primeiro ponto. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Primeiro ponto, irmãos. Uma vida, uma casa construída na areia. Né? O que a gente encontra na superfície? Barulho, agitação, tumulto. Visualizem a cena desse homem, ele cavando. À medida que ele vai cavando, o que vai acontecendo? Ele vai saindo da superfície. O que vai acontecendo? Ele vai se afastando do barulho. Porque na superfície há muito barulho. Quanto mais você se aprofunda, à medida que você vai se aprofundando, mais longe da superfície e mais longe do barulho. É só você comparar o riacho com o fundo do mar. O riacho, ele é barulhento porque as águas estão na superfície do leito. Mas quanto mais você vai aprofundando no mar, ele é silencioso. Então, primeiro ponto, irmãos. O que é cavar? Cavar é quando nós entendemos que precisamos nos aquietar. Será que nós já aprendemos essa lição? Aprender a lição do aquietar o coração? Irmão, se nós não aprendermos a aquietar, se o nosso coração não for aquietado do barulho da superfície, nós não ouviremos a voz do Senhor. Nós vivemos numa geração barulhenta. É a geração mais barulhenta da história. Há um tempo atrás, nós não tínhamos esse recurso, televisão, internet, né? O irmão estava até lembrando hoje à tarde, né? As gerações passadas dormiam 9 horas da noite, porque não tinham o que fazer, né? Nunca uma geração foi tão barulhenta. O inimigo sabe disso. Ele sabe que o barulho, ele sufoca a voz do Espírito. Irmão, se nós não atentarmos para isso, nós estaremos construindo uma casa sobre areia. A areia aqui fala do barulho, né? Porque uma casa na superfície está suscetível ao barulho. Mas à medida que aquela pessoa ia cavando aquela vala, imagina a cena, ela ia se afastando da superfície, afastando o barulho que há na superfície. Irmão, será que nós, quando temos que tomar uma atitude nas nossas vidas, nós vamos para o nosso quarto ou resolvendo de maneira impulsiva? Será que quando nós estamos nervosos com nosso marido, com a nossa mulher, com as crianças, né, nós, ao invés de falarmos algo, né, ou nós vamos para o nosso quarto ouvirmos o Senhor? Ouvimos as nossas razões ou ouvimos o Senhor? A palavra diz assim: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Irmãos, que o Senhor nos ajude a entender a importância do aquietar. A importância de permitirmos para que o Senhor silencie os barulhos do nosso coração, né? Mais do que os barulhos externos, é necessário os barulhos internos, né? Que o Senhor ensine essa lição para nós. Se nós queremos de fato ouvir o Senhor,
A voz do Senhor é doce, ela é poderosa, mas ela é suave, né? O Senhor, Ele trata a sua igreja como a sua mulher. Ele é o marido perfeito. Ele não grita com a sua esposa, né? Isso que é interessante. Ele fala amorosamente. Você quer ouvir o Senhor? Se afaste da areia. Você quer ouvir o Senhor? Aprenda a separar um tempo do seu dia para quietar. Tem um artigo valioso do nosso irmão A.W. Tozer, que ele fala da necessidade de nós recolhermos até que os barulhos da nossa alma silenciem. Irmãos, nós precisamos aprender essa lição. Senão, nós estaremos construindo a nossa casa na superfície, né? Nós seremos cristãos barulhentos, ansiosos, né? Inquietos. Irmãos, não é um caminho fácil. Eu não estou sendo simplório. Eu sei da dificuldade desse caminho, né? Mas que o Senhor, na sua bondade, nos conduza. Entregue a tua mão ao Senhor e peça socorro ao Senhor, né? Que o Senhor conduza as nossas vidas. Por isso o primeiro texto de Sofonias, a sermos um povo modesto e humilde. Primeiro ponto, então, sermos um povo que aprenda a afastar dos barulhos. Irmãos, quando a gente se achega aqui nesse local de reunião, a primeira expectativa nossa não é conversar com o irmão. Deveria ser: Senhor, quero ouvir a sua voz. Então eu quero me aquietar. Eu vou ter tempo para conversar com o irmão. Eu quero me aquietar aqui, Senhor. O dia foi tão difícil, Senhor, né? Tão difícil, tão tumultuado. Mas, Senhor, aquieta o meu coração. Aleluia. Silencia os barulhos internos da minha alma. Fala, Deus. Para Aleluia. que eu ouça a tua a voz. Esse é o primeiro ponto. Obrigado, Senhor. Segundo ponto, irmãos, vamos abrir em Êxodo. O que pode ser areia? Glórias a ti, Senhor. Êxodo, capítulo 5. Areia. Algo que muitas vezes nós não atentamos. Êxodo capítulo 5, versículo 6. Quando Moisés é enviado ao Egito para ser o instrumento para tirar o povo de Israel do Egito. Mas nós entendemos, nós sabemos que Faraó ele se opôs no primeiro momento. E preste atenção nesse detalhe, irmãos. Naquele mesmo dia, no versículo 6, 5, 6. Naquele mesmo dia, pois deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si palha. Exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam, nada diminuireis dela. Estão ociosos e por isso clamam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Presta atenção no versículo 9, que é o segundo ponto. A intenção de Faraó. Faraó é uma figura de quem? Satanás. Egito é uma figura do mundo. Quem que é o regente do mundo? Satanás. Satanás usa o mundo como uma rede para capturar os nossos corações. A intenção de Satanás é usar o mundo para que a igreja não se consagre ao Senhor. Olha o versículo 9. A intenção de Faraó, que é a intenção de Satanás. Agrave-se o serviço sobre esses homens. Para que propósito? Para que nele se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Segundo ponto, a areia, irmãos. Satanás fará de tudo para que a igreja seja ativista. Sabe o que é ser ativista? Irmãos, Satanás fará de tudo para que a igreja se envolva em ativismo. A igreja faça. Quanto mais a igreja fazer, ela não aprenderá a dar ouvidos. Irmãos,
É claro, existe uma diferença. O Senhor é claro, o Senhor quer formar um caráter em nossas vidas que sejamos servos adequados. Existe uma diferença entre ativismo e serviço. O serviço é quando nós fazemos algo que se origina no coração de Deus. É quando nós fazemos algo dirigidos pelo Espírito Santo. É quando fazemos algo de forma que permitimos o trabalhar do Senhor. O nosso serviço vai ser um serviço que produz frutos, que produz edificação. Né? Eu não estou falando dessas obras que têm como origem no Espírito Santo. Mas existe um ativismo, irmão, que é areia. Existe um ativismo que não procede do Espírito. Existe um ativismo que procede da carne, que o Senhor nos ensine. Essa lição preciosa. Irmãos, um outro ponto dessa geração. Essa é uma geração que não sabe ficar parada. Não é verdade? Nós entramos para dentro de casa. Antes, quando você entrava para dentro de sua casa, era um tempo para você recolher e descansar. Hoje, é celular, é internet, é em televisão. Essa geração nossa não sabe ficar parada. O fazer aqui, a sobrecarga aqui de Faraó ou do inimigo, não é só apenas o trabalho. Nós sabemos como que tem sido difícil hoje. Hoje as pessoas não têm tempo para nada. Né? As empresas não têm requerido apenas o tempo das pessoas, é requerido a alma das pessoas. Nós sabemos disso. Mas esse fazer aqui é muito mais do que o trabalho. Esse fazer aqui está relacionado a sermos uma geração que não sabe contemplar. Uma geração que não sabe esperar. Irmãos, hoje há muitas coisas que vêm em nossas mãos que não nos permite ficar parados contemplando. Essa geração esqueceu essa palavra contemplar. Irmãos, como que a gente precisa recuperar isso? Né? Às vezes nós achamos que eu preciso fazer, eu preciso agir, mas às vezes o Senhor nos conduz a um tempo para ficar parados, aguardar, esperar. Irmãos, o nosso serviço só vai ser aceito diante do Senhor se formos um povo que estiver aceitando trabalhar do Senhor. A palavra nos compara a instrumentos. Um dos maiores instrumentos usados por Deus nessa terra foi o apóstolo Paulo. Em Atos 19 diz assim: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Olha que interessante, irmãos. Paulo só pôde ser um homem que impactou a igreja, impactou o mundo, porque ele permitiu ser usado por Deus. Nós só poderemos fazer uma obra que conta para Deus se permitirmos que o Senhor nos use. Muitas vezes nós fazemos o contrário, né? Há um ativismo, mas não há um serviço. Irmão, o que você quer? Ser um ativista ou ser um servo de Deus? Para nós sermos um servo de Deus, nós precisamos permitir nos lançar nas mãos do Senhor. Nós não podemos confundir as coisas, porque essa geração, quando eu falo essa geração na igreja, né, é muito ativa. Quanto de ativismo nós são areia, irmãos. Então que o Senhor nos fale isso profundamente aos nossos corações, para que sejamos um povo que diferencie ativismo de serviço. E o serviço, irmãos, primeiro o serviço, ele começa quando a gente para ouvir a voz do Senhor. Se nós queremos ser servos na mão do Senhor, irmãos, o Senhor gasta tempo para formar um servo, usando essa figura do instrumento. Para que o instrumento seja útil na mão daquele que usa, o instrumento precisa estar na mão, né, daquela pessoa, e o instrumento precisa ser ajustado. O que adianta? Você está com uma faca e ela não está afiada. Ela não vai cortar nada. O que adianta você estar com um termômetro, mas ele não está aferido? Irmão, se nós queremos ser usados, ser servos que agradem o Senhor, primeiro ponto, a gente precisa se lançar nas mãos dele. E permitir que ele nos use da maneira que ele quer, não da maneira que nós desejamos. E o segundo ponto, irmãos, é permitirmos o trabalhar do Senhor nas nossas vidas. O que adianta uma faca que não corta?
Então muitas vezes a gente parece assim, Senhor, parece que o Senhor não me usa. Parece que eu estou parado. Pelo contrário, irmão, o Senhor está trabalhando nas nossas vidas. Ele está afiando a faca. Ele está ajustando o instrumento para que na hora certa ele possa ser usado. Será que nós temos essa compreensão, irmãos? Às vezes parece que o Senhor está parado. Senhor, parece que eu sou inútil. Parece, Senhor, todo mundo está andando à frente e eu estou retrocedendo. Não tem como nós retrocedermos a partir do momento que a gente se lança nas mãos do Senhor. Nós precisamos entender, irmãos, se nós queremos ser usados, nós precisamos de duas coisas. Primeiro, entregarmos as nossas vidas nas mãos do Senhor. E segundo, permitirmos o trabalhar do Senhor. Muitas vezes parece que a nossa vida não está andando, mas pelo contrário, o Senhor está ajustando a nossa vida, está afiando o instrumento para sermos usados grandemente para com o Senhor. Então, o segundo ponto, o que é areia? É ativismo. Que o Senhor explique para nós, em nossas vidas, Senhor, o que é ativismo na minha vida? Senhor, eu não quero ser ativista, eu quero ser um servo. Eu quero ser um servo que te agrada. Eu quero ser um instrumento nas suas mãos. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, irmãos, o que é areia? Areia. Vamos abrir. Terceiro ponto, o que pode ser areia em nossas vidas. Deixa eu ver aqui. Deixa eu localizar um texto. O primeiro ponto é o barulho. O segundo ponto, ativismo. E o terceiro ponto, irmãos, multidão. Vamos abrir no livro de Juízes. Juízes, capítulo 7. Barulho, ativismo e o terceiro ponto, multidão. Nós achamos que o que conta é quando nós estamos na multidão. Irmãos, o Senhor não está preocupado com a quantidade. O Senhor não está preocupado com quantidade. Existem dois perigos na vida cristã. Existem aqueles apegados a números. Poderíamos chamar isso de numerolatria, uma idolatria por números, uma busca por quantidade. Existem aqueles que são aversos a números, né? Seria uma numerofobia. Irmãos, que o Senhor nos livre desses extremos. O Senhor não está preocupado com números. O Senhor não precisa de uma quantidade muito grande de pessoas para começar uma obra. Vamos entender isso na palavra de Deus. Juízes capítulo 7. Olha o exército poderoso do Senhor. Como o Senhor derrotou os midianitas. Um texto bem conhecido nosso. Juízes capítulo 7. Versículo 2. Primeiro versículo 1. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale, defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão. Como é importante, irmãos, a palavra do Senhor. É demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel
poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Ou seja, havia 32.000 pessoas, mas aos olhos de Deus era muito. Versículo 4. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faze-os descer as águas, e ali tos provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo. Este contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo. Esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, de 32.000 pessoas. Diminuiu para quantos, irmãos? 300 pessoas. 32.000, depois para 10.000, depois para 300 pessoas. Ao versículo 7. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei. Irmãos, o Senhor não olha para a quantidade. O Senhor olha para corações com que Ele pode contar. Amém, Senhor. Essa é a oração. Irmão, se irmãos têm se retirado desse local de reunião, é claro que nós vamos nos entristecer, mas isso não pode nos abater. Os nossos olhos têm que estar voltados no Senhor. É Ele que conduz o seu povo à vitória. Amém, Senhor. Que o Senhor fale isso a nós. Glórias ao Senhor. Que não sejamos, irmãos, iludidos por esse engano que infelizmente tem seduzido o povo de Deus. Nós não podemos ser um povo que idolatra números. E nem tem a fobia, né? Que às vezes tem grupo de irmãos que são grupos separados. O Senhor não tolera extremos. Mas o Senhor, o desejo dele é contar com corações submissos a ele. Sabe o que é areia, irmãos? É achar. A igreja tem que encher, o salão tem que encher. As reuniões estão cheias, é isso que importa. Isso é areia, irmãos. Para o Senhor, o que importa são 300. Quando você vai para Esdras, o povo estava na Babilônia. Foram todos que voltaram da Babilônia para reconstruir Jerusalém? Não, a minoria. Naquele discurso do Senhor, João capítulo 6, o que acontece? A maioria escandalizou com os discursos do Senhor. Então que o Senhor nos fale isso aos nossos corações. O desejo do Senhor, muitas vezes, é afastarmos da multidão. O que é afastar da multidão? Não é você ficar avesso, irmão, nada disso. Afastar da multidão é você permitir que o Senhor silencie no teu coração aquela expectativa por números, né? Isso é cavar, isso é retirar areia. Senhor, eu não quero olhar quantidade, eu quero confiar em Ti. Em toda a história da igreja, irmãos, e por toda a Bíblia a gente pode ver, o Senhor, Ele não começa por grandes números, o Senhor começa com aqueles com que Ele pode contar. Quando Paulo chegou em Filipos, né? Sabemos que Paulo foi responsável por várias viagens missionárias. Na sua segunda viagem missionária, Paulo, quando chega naquela cidade em Filipos, na Europa, ele poderia muito bem se achegar diante das autoridades, né? Para as autoridades ajudar ele a pregar o evangelho. Não é isso que ele fez. A palavra diz que ele foi na beira do rio, né? Na beira do rio. Ele na beira do rio, ele encontrou aquela mulher. E aquela mulher aceitou a palavra. E a igreja começou através de uma mulher. Olha que interessante, irmãos. A grande obra que o Senhor começou em Filipos não começou quando Paulo foi diante das autoridades. Pelo contrário, a gente sabe que as autoridades perseguiram Paulo. O Senhor usou o coração de uma mulher e um carcereiro para começar uma obra poderosa em Filipos. Na escuridão, pontos
de luzes são o suficiente para guiar uma pessoa. Amém. Por isso, irmãos, o Senhor nos dê olhos para vermos ao Senhor e vermos aquilo que é areia, no sentido de expectativas erradas. Acharmos que precisamos contar com um grande número. Não é assim. É o Senhor, é claro, que Ele vai trazendo pessoas, acrescentando pessoas. Aleluia. E essa é a expectativa nossa em oração. A gente não deve buscar as pessoas com a nossa força. Devemos buscar as pessoas com oração. Amém. Né? Agora, se ficarmos dependendo, não há pessoas nas reuniões, isso é construir sobre a areia. Isso vai nos abater, vai nos desanimar. Que olhemos para o Senhor, para o seu braço firme e poderoso. Aleluia. Né? Porque o Senhor, Ele começa a sua obra, muitas vezes com poucos. Quarto ponto que pode ser a areia. Irmãos, as sensações. Busca por sensações. Vamos abrir em Jó. No belíssimo livro de Jó. Quarto e penúltimo ponto. Jó capítulo 28. Falei do barulho. Falei da multidão, do ativismo. Agora o quarto ponto. Busca por sensações. É interessante a cena. À medida que a pessoa vai cavando, o que vai acontecendo? Ela vai fugindo da superfície, do barulho, né? Ela vai fugindo da multidão. Olha a cena, a pessoa vai cavando. À medida que ela vai cavando, ela vai se aprofundando. O que vai acontecendo também? Ela vai fugindo da luminosidade que há na superfície. E à medida que ela vai cavando, vai ficando o quê? Mais claro ou mais escuro? Mais escuro. Olha que interessante. A pessoa que está cavando aquela profunda vala, naquela parábola, à medida que ela vai cavando, ela vai fugindo da superfície. Vai fugindo do sol, da luminosidade que há na superfície. E à medida que ela vai cavando, vai ficando mais escuro. Isso fala do quê, irmãos? O Senhor muitas vezes, Ele vai nos conduzindo àquela sensação que parece que nos abandonou. A vida cristã não é vivida por sensações, é pela fé. Amém, Senhor. Muitas vezes o Senhor, Ele dá aquela impressão, é lógico que Ele não se retira, porque a palavra promete, o Senhor prometeu que Ele estaria conosco até a consumação do século. Mas às vezes parece que a gente tem aquela sensação que o Senhor se retirou. Por que o Senhor faz isso? Para nós vivermos pela fé. O que é escuridão? Aqui. A pessoa está cavando a vala, ela está longe do sol, do calor do sol. Está longe do barulho da multidão. Ali fica silencioso, fica frio, fica escuro. Ou seja, está longe das sensações. Irmãos, sabe o que é vida profunda na vida cristã? Profundidade não significa ter sensações. A profundidade significa muitas vezes que nós estamos vivendo pela fé. Mas olha esse texto de Jó, capítulo 28. Jó, capítulo 28. Versículo 1. Ao penúltimo ponto, já estamos encerrando. Na verdade, a prata tem as suas minas, e o ouro que se refina o seu lugar. E nós sabemos que a prata e o ouro não estão na superfície. Você precisa cavar. O ferro tira-se da terra, e da pedra se funde o cobre. Os homens põem termo à escuridão, e até aos últimos confins procuram as pedras ocultas nas trevas e na densa escuridade. Abrem entrada para as minas, longe da habitação dos homens, esquecido dos transeuntes. Olha que interessante. Que ele está se aprofundando nas minas. À medida que ele vai se aprofundando, está escuro, fica longe da superfície, da onde caminham as pessoas. E assim, longe deles, dependurados, oscilam de um lado para o outro. Da terra procede o pão, mas embaixo é revolvida como por fogo. Nas suas pedras se encontra a safira e a pó que contém ouro. Essa vereda a ave de rapina a ignora, e jamais a viram os olhos do falcão. Nunca a pisaram feras majestosas, nem o leãozinho passou por ela.
Estende o homem a mão contra o rochedo, revolve os montes desde as suas raízes. Abre canais nas pedras, e os seus olhos veem tudo o que há de mais precioso. Tapa os veios de água, e nem uma gota sai deles, e traz à luz o que estava escondido. Aqui o Senhor está dando como que é na vida natural. Para o homem encontrar o ouro, a prata, ele precisa aprofundar. À medida que vai aprofundando, escuro, longe das pessoas. Olha agora que lindo, a aplicação espiritual. Versículo 12. Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? O Senhor está comparando a sabedoria e o entendimento a pedras preciosas, ao ouro e à prata. O homem não conhece o valor dela, nem se acha ela nas terras dos viventes, superfície, terra dos viventes. O abismo diz, ela não está em mim, e o mar diz, não está comigo. Não se dá por ela ouro fino, nem se pesa prata em câmbio dela. O seu valor não se pode avaliar pelo ouro de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. O ouro não se iguala a ela, nem o cristal. Ela não se trocará por joia de ouro fino. Ou seja, o ouro, você para você encontrar, você tem que ir nas profundezas, no lugar escuro. Agora a sabedoria é muito mais valiosa que o ouro. Versículo 18. Ela faz esquecer o coral e o cristal. A aquisição da sabedoria é melhor que a das pérolas. Versículo 20. De onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? Está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta às aves do céu. Versículo 22. O abismo e a morte dizem, ouvimos com os nossos olhos, ouvidos a sua fama. Deus lhe entende o caminho. É Ele quem sabe o seu lugar. Irmãos, muitas vezes o Senhor nos conduz a essa falta de sensações. Mas sabe o que está acontecendo no fundo? O Senhor está nos levando às profundezas. Nas profundezas se encontra o ouro e a prata. É nas profundezas que nós vamos encontrar o Senhor. O verdadeiro tesouro que nós precisamos. Para isso, o Senhor tem que nos levar, às vezes, longe da multidão. Longe de sensações. Na verdade, o Senhor está nos aprofundando a uma vida mais profunda com Ele. E à medida que Ele vai nos aprofundando, irmãos, nós vamos encontrar o Senhor de uma maneira nova. Irmãos, qual era a parte mais importante do tabernáculo? O tabernáculo é dividido em quantas partes? 3. Qual que era a parte mais importante? Qual que era a parte mais escura? Era a parte que não tinha luz nenhuma luz natural. O lugar, o átrio era barulhento, né? Tinha luz. A hora que você entrava num lugar santo, tinha um candelabro que iluminava. Mas no Santo dos Santos, aonde estava a arca, o lugar mais importante, não tinha luz. Irmão, sabe o que significa na vida cristã? A vida cristã significa que muitas vezes nós temos a sensação que está tudo escuro. É nessa hora que nós podemos ter a certeza que estaremos na presença de Deus. Aleluia! Quanto isso é uma lição que só os servos do Senhor experimentam. Amém. O Senhor muitas vezes nos leva a sensações. A perda de um filho, problema financeiro, problema de saúde, aquela sensação que parece que, Senhor, mas no início da minha vida cristã eu te sentia, né? Parece que era tão fácil ler a palavra, agora parece, Senhor, que está tudo escuro, estou num túnel escuro. Mas é nessa hora que estaremos aprendendo as lições mais valiosas. Aleluia. Porque a prata e o ouro estão nas profundezas. Será que temos essa compreensão, irmãos? Isso é ficar longe e o Senhor, na sua bondade, precisa nos livrar da superfície. Graças a Deus. Mas muitas vezes a igreja quer ficar na superfície, né? Ela prefere a luz do sol do que encontrar tesouros, o ouro, a prata. Irmãos, se nós queremos uma vida profunda com Deus, uma vida onde nós iremos encontrar tesouros escondidos, que fala do próprio Cristo, aceite as profundezas. Aceitar as profundezas significa andarmos por caminhos, muitas vezes, que nós não queremos. E é assim que o Senhor conduz o seu povo. Que o Senhor possa explicar isso na nossa experiência. Então, e o último ponto agora. O que é areia? Efésios,
O último ponto para nós encerrarmos. Efésios capítulo 4. A areia fala do barulho, a areia fala de ativismo, a areia fala da multidão, a areia fala de sensações, né? E por último, irmãos, o que fala da areia? Efésios 4, versículo 11. Efésios 4, 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Agora o versículo 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Irmãos, cavar significa, se nós queremos uma vida alicerçada no fundamento, nós precisamos cavar, como nós lemos. Uma vida na superfície, superficial, significa uma vida suscetível ao engano de ventos. E a palavra compara vento aqui a doutrinas enganosas. À medida que a gente vai cavando, significa um desejo para uma vida, no versículo 15, uma vida na verdade. Irmão, você quer viver uma vida alicerçada na verdade? Você não precisa responder para mim agora. Eu sei que você aceita. Você quer viver uma vida alicerçada na verdade? Então é necessário cavar. Se nós não cavarmos, ficaremos na superfície. E se ficarmos na superfície, estaremos sujeitos a vento de doutrinas, de ensinos que não são do Senhor. Isso significa pagarmos um preço. Em outras palavras, pagarmos um preço. Se nós queremos abrir profunda vala, lançar o alicerce no fundamento, que em outras palavras, Paulo está dizendo aqui no versículo 15, que é seguir a verdade em amor, nós precisamos pagar um preço. Qual o preço? Afastarmos as areias da nossa vida, entulhos da nossa vida. Será que esse é o desejo do nosso coração, irmãos? Se nós queremos e desejamos seguir a verdade em amor, nós precisamos pagar um preço. Que a nossa resposta ao Senhor seja: Senhor, eu quero pagar esse preço. Porque eu quero a minha vida, a vida da minha família, a vida dos meus irmãos, alicerçada nessa verdade. Irmãos, na verdade, quando nós olhamos, nós falamos assim, mas que preço? Na verdade, se formos olharmos com o olhar adequado, veremos que não é preço nenhum, comparados com o ganho de termos uma vida alicerçada na verdade, ou uma casa com os fundamentos na rocha. Aleluia. Que o Senhor fale profundamente aos nossos corações. Amanhã o irmão Leandro falará do que é esse fundamento, né? De uma verdade fundamental, necessária para as nossas vidas. Irmão, o Senhor fale aquilo que eu não pude falar nessa noite, aos nossos corações. Do seu desejo que vivamos uma vida profunda. Mas se você quer viver essa vida profunda, aceite pagar o preço. O preço de cavar, o preço de retirar as areias da sua vida. Peça ao Senhor que Ele mostre quais são as suas areias. Que o desejo do Senhor é que a sua igreja não viva mais na superfície, mas viva conforme essa parábola. Então que o nome do Senhor Jesus seja engrandecido, irmãos, nas nossas vidas. É para isso que estamos nessa terra, para a glória do nome do Senhor. Vamos orar e entregarmos mais uma vez as nossas vidas na mão do Senhor. Senhor amado, nós somos teus. O Senhor nos comprou por um preço muito alto, pelo teu sangue valioso. Essa igreja que lhe pertence, Senhor Jesus.
Por isso nos apresentamos diante de Ti, diante do Teu trono de graça, para que a Tua palavra, Senhor, seja acolhida por esses irmãos. A Tua palavra. Mostra a nós, Senhor, o que ainda é superfície, o que ainda é areia, Senhor. Mostra para que possamos cavar, para encontrar a Ti. É a Ti que queremos encontrar, Senhor. Só o Senhor pode mostrar o que é, qual área em nossa vida que ainda é barulhenta, qual área ainda é uma área que aos Teus olhos não é o Teu serviço, é ativismo. Desejos errados para estarmos no meio da multidão, Senhor. Mostra aquilo, Senhor, que precisamos retirar com a ajuda das Tuas mãos. Reconhecemos que as nossas mãos são fracas, Senhor, para cavarmos essas valas. Mas a Tua mão é poderosa. Pega na nossa mão, Senhor, e cava até ao ponto de encontrarmos aquilo que é firme, a Tua verdade, a Tua revelação, a Tua própria pessoa. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos conduz aos Teus passos verdejantes. Nos conduz aquilo que lhe apraz. Confiamos mais uma vez as nossas vidas nas Tuas mãos. Que a Tua vontade prevaleça, para a honra e glória do Seu nome. Amém.